Olá, eu fiz uma leitura sobre a obra Crime e Castigo. Na verdade, isso aqui é uma adaptação, uma releitura da obra original. Pelo que eu dei uma pesquisada, a obra original tem muito mais páginas, mas essa daqui ela só tem 240. Então, acredito que seja um breve resumo com os pontos principais da obra. Eu comprei, estava muito barato e achei a capa muito bonita. E principalmente porque me falaram muito sobre o autor Dostoiévski. Dizem que ele é um dos grandes entre os clássicos. Então fiquei curiosa para conhecer um pouco mais a obra e também sobre as críticas a respeito da perspectiva de como funciona essa questão de o que é certo, o que é errado. Tem esse tipo de diálogo muitas vezes na obra. Por exemplo, eles mencionam que às vezes um crime pode ser algo explicável, como um ato de revolução. E sempre tem os seus contrapontos, né? Pessoas que afirmam e acreditam dessa forma e pessoas que vai completamente à oposição disso. E claro que os pontos têm seus argumentos. A obra principal aqui, quem é o protagonista é o Rodion. Tem um nome em russo, mas eu prefiro pegar pelo primeiro nome, eu acho mais simples. O Rodion, ele é um jovem de aproximadamente 23 anos. Ele foi um estudante de direito, mas teve que trancar a universidade porque ele estava em pobreza. A família dele só continha apenas a mãe e a irmã. O pai dele havia morrido e isso ocasionou uma situação onde eles não conseguiam mais se sustentar. O Rodion, ele vivia em um quartinho de aluguel, deixou muito claro que não era um ambiente assim muito agradável. Faz algumas menções que aquele lugar era sufocante e que isso de certa forma também influenciou nas escolhas do personagem principal, né? E qual é o principal questionamento da obra de Crime e Castigo, pelo menos aqui na adaptação? Pelo que eu entendi, o Rodion, ele tem uma espécie de delírio de grandeza. Ele é um personagem que acredita que grandes heróis, pessoas que fizeram grandes feitos, tiveram que tomar atitudes drásticas, cometer crimes, assassinar milhares e milhares de pessoas, assim como Napoleão e outras pessoas grandes na história. O Rodion, ele a princípio deixa subentendido que ele não é um desses personagens, mas ele ainda assim se enxerga como uma pessoa grande, talvez com uma mente superior às outras. E o que leva ele a cometer o crime não é um ato de vingança, ou até era para deixar entender que a pobreza, a miséria, tinha levado ele a querer o dinheiro de uma forma mais simples. Mas não, ele não utiliza o dinheiro, ele apenas conhece uma senhora idosa que ela é extremamente ambiciosa, ela pega os objetos das pessoas e penhora. Quem não tem dinheiro, já está desesperado, pega alguma coisa familiar e tenta vender na mão dela para ganhar um dinheiro o mais rápido possível. E ele faz isso com pequenos objetos que foi dado pela mãe e pelo pai. E quando ele conheceu essa senhora, viu que ela era uma pessoa de mau caráter. Ela não pensava na situação das outras pessoas à volta dela e ela simplesmente queria o dinheiro do jeito dela e acabou. Então, na visão do Rodion, ela não merecia estar viva. Na verdade, ela sair daquele mundo seria um bem para a humanidade. Ele achava que ele cometer aquele crime estaria fazendo um bom papel para a sociedade. Só que, infelizmente, uma colega e amiga dela, que também convivia com essa idosa, estava no mesmo local. E ela era conhecida por ser uma mulher boa, que trabalhava e até era explorada pela senhora,
mas que ela não cometeu nada assim de maldade. Ela até era uma pessoa bondosa com as outras pessoas à volta dela. E ele acaba matando ela acidentalmente. Então, a obra Crime e Castigo, o nosso protagonista aqui passa a maior parte do tempo em delírio. Ele tá sempre doente, tá com febre, não deixa muito claro se o que deixa ele doente é o psicológico dele abalado pelo fato dele ter cometido um crime, ou toda essa tensão dele, de que ele estava passando fazia ele perecer, no sentido de sempre estar delirando, não conseguir sair da cama. E grande parte dos momentos que a gente vê, até nos diálogos, ele tá doente, ele tá com febre, ele tá sempre delirando. Mas o Rod, ele tem suas convicções. E só no final da obra ele passa a refletir, e quando ele enfim recebe a punição, é como se isso servisse como uma libertação para a mente e a alma dele. Ele consegue enfim ter um recomeço. E assim, na minha humilde opinião, eu achei uma história interessante, porque ela trouxe uma perspectiva muito diferente do que eu estou acostumada a ler, né? A gente vê muitas cenas de miséria. Tem uma frase aqui que eu achei até interessante. Vou ler aqui. Ele fala assim, um colega que ele conheceu em um bar bebendo, ele fala: a pobreza não é um defeito, mas é a penúria. Estimado senhor, a penúria sim é um defeito. Na pobreza ainda se pode conservar algum sentimento nobre, mas na penúria não. O que isso quer dizer? Que pessoas pobres ainda assim continuam tendo princípios. Elas conseguem fazer escolhas e tomar decisões difíceis ainda em plena sanidade. Mas pessoas em extrema miséria, elas não pensam. Elas não têm esse senso ético ou de nobreza, porque não tem nada. Tudo já foi tirado delas. Então, tem bastante esse questionamento. Os personagens principais que cercam Roger também têm decisões difíceis, mas também eles demonstram grande nobreza. É o caso da irmã dele, a Dunha, que mais uma vez tem outro nome que é retratado na obra, mas eu tô pegando mais os atalhos dos apelidos. E a Dunha é relatado desde o início da obra que ela trabalha como governanta em uma casa de melhores condições, né? E ela é uma pessoa muito íntegra. O chefe, o marido da dona da casa, começa a dar em cima dela. Ele se apaixona loucamente por ela e quer de que qualquer forma ela retribua esse amor por ele. Mas ela se nega, mesmo arriscando a própria profissão. E essa esposa chega um momento que vê uma situação e ela entende como se a Dunha tivesse tendo um caso com o marido dela. E começa a se espalhar por toda a cidade o quanto a Dunha era uma pessoa ruim. E isso acaba sujando a imagem dela. Mas depois as coisas se resolvem. Esse homem, com pena da mulher que ele se apaixonou, confessa que na verdade era ele que estava cantando a Dunha, só que ela em momento nenhum deu permissão para isso. E essa mulher se arrepende amargamente e tenta ao máximo possível se redimir. Isso faz com que a irmã do Roger tenha a reputação dela esteja conservada, e ela também consegue um pretendente. Que mais tarde a gente conhece esse rapaz, esse homem, que na verdade já era um senhor por volta dos 40 e poucos anos, e a Dunha dá a entender que ela é uma mulher muito jovem. E pelo fato de estar em pobreza, ela acredita que esse casamento iria salvar a família dela, e enfim, o irmão, que ela tem muito apreço, poderia voltar a estudar e ter um futuro promissor. Mostra muito essa relação entre a família do Roger e ele. Eles são pessoas que estão em uma situação difícil, mas eles não
eles continuam unidos. E até mesmo após a irmã descobrir o que o Roger fez, ela ainda quer que ele possa se redimir, que ele possa fazer uma escolha certa. E há vários relatos que o Roger também, ele pode ter cometido esse deslize, mas ele também fez várias ações. Momentos que ele estava sem dinheiro nenhum, ela pegava tudo, dava e ajudava, sem querer retribuição nem nada. Ele simplesmente fazia essa boa ação. Isso foi um dos motivos que diminuísse a penalidade dele. E tem outros personagens também que eu achei interessante, porque, rapaz, sinceramente, essa obra eu não consegui terminar rápido, eu demorei muito, mas cada capítulo tinha uma ligação sim, personagens que bem aleatórios que eu não entendia porque estavam lá, mostrou que eles tinham um papel importante na história, principalmente esse homem bêbado que aparece no início e começa a contar a história de vida dele, que aliás é muito trágica. Ele também tem um papel crucial na história, a família dele, a filha dele acaba sendo alguém muito íntima do Roger. Ela é uma pessoa que passou por algo não por escolha, mas por necessidade, que mais uma vez aqui ressalta o tema pobreza, miséria. Você não tem escolha, ou melhor, suas escolhas são muito limitadas e isso acaba influenciando até em atitudes que você nunca tomaria na vida. Por exemplo, a filha desse homem bêbado, que ele era um ex-funcionário que acabou se endividando e acabou sendo demitido, e ele caiu no alcoolismo e nunca mais conseguiu se redimir de novo. Ele se sentia uma pessoa miserável, porque ele queria poder proporcionar para a família dele um estado de vida melhor, ajudar a fazer com que todos tivessem uma vida boa, mas não aconteceu isso. E ele se culpou mais e mais, e essa atitude dele foi o que encaminhou mais ainda a miséria da família dele. E a Sônia, que é a filha dele, ela é uma menina muito gentil, ela é muito bondosa, mas acabou tendo que vender o corpo para que a madrasta dela e os irmãos adotivos, filhos da madrasta dela, não perecesse, não caísse de vez na miséria, porque não tinha sobrado mais nada. Então, essa relação de necessidade entre os personagens foi o que gerou uma ligação entre eles. Eles, mesmo não se conhecendo profundamente, eles de alguma forma estavam conectados. Então, basicamente é isso que eu posso falar sobre a obra Crime e Castigo. Pode haver vários e vários pontos, mas eu quis ressaltar esses daqui que eu achei muito legal. E se eu voltasse a ler algumas cenas aqui, eu acho que eu teria muito mais coisas a se falar, ou até se eu lesse a obra completa. Mas esses foram um dos pontos que mais me marcaram. E com certeza existem vários e vários outros questionamentos. É isso. Tchau.